quando você não se cuida, você não está cuidando da sua família. Venho aqui hoje para dar um relato sobre a minha vida, nessa pandemia, sobre o Covid. Como muitos, a gente não dava o devido valor ao perigo que essa pandemia tão bruta traz para nós. E assim, a gente se guardava, se cuidava até um determinado ponto, mas como muitos, a gente não dava o valor devido. E aonde você passa a dar o valor devido é quando realmente aqueles números tão exorbitantes se transformam em nomes, transformam-se em pessoas. No ano passado, em maio, eu tive um irmão que teve Covid, porém isso na cidade de Tangará, porém foi leve. Conseguiu em 2 semanas, apenas com alguns cansaços, graças a Deus. Porém, no final do ano, tive meus pais também em Tangará, que é onde contraíram a doença. Meu pai com 68 anos, minha mãe com 64 anos. Tiveram ali naquele período de um pouco antes do Natal, no Natal e no Ano Novo, onde internaram com a enfermaria, foram para a UTI, foram entubados e infelizmente no começo do ano vieram a falecer. Meu pai no dia 1º de janeiro e minha mãe no dia 6 de janeiro não sobreviveram à doença do Covid. Aqui fora, como filho, como familiar, é muito difícil de você receber uma ligação diariamente para saber como está essa condição lá fora. Então o familiar sofre muito, não é só quem contraiu a doença em si. Neste mesmo período eu tive um irmão também que estava cuidando deles na parte ainda aqui fora, né, antes de ser internado, que também contraiu a doença, um rapaz novo de 44 anos, sem nenhuma pré-existência, aonde contraiu a doença, também foi para a enfermaria, também foi para a UTI. Graças a Deus está bem, saiu após 8 dias de UTI, com meu irmão, que nós somos em 3. E depois de tudo isso acontecido, logicamente que traz um trauma muito grande na família. Todos nós ficamos muito sentidos, vivemos o luto até hoje, estamos aí no final de março. E aumenta naturalmente o cuidado, né? Porque você sofre aquilo, então você dá uma atenção muito maior àquela doença em si. No início de fevereiro eu também contraí o Covid, não sei se aqui, não sei se fora, não sei se alguma reunião, não sei se alguma visita em Tangará, não consigo afirmar aonde eu contraí o Covid, que é um dos grandes problemas, justamente é esse de você não saber aonde contaminou-se. Naturalmente contaminei minha família, aonde estávamos juntos, a minha esposa também teve Covid, o meu filho também teve Covid, uma parte, entre aspas, engraçada, meu filho de 12 anos sim, minha filha de 16 anos não, vivendo na mesma casa, andando no mesmo carro e não contraiu a doença em si, como para você ver que é difícil essa doença. O quadro da minha esposa manteve-se relativamente bem, mantendo o pulmão agravado em 25%, mas não necessitou ficar internada. Meu filho de 12 anos não teve sintoma nenhum, uma leve dor de cabeça, e já a minha situação se agravou. Num prazo muito curto, meu pulmão saiu de 25% comprometido a 75% na questão de 5 dias. Então, o meu tratamento iniciou-se em Sapezal, mas como minha família era de Tangará, meu acompanhamento era de Tangará, quando eu testei positivo, eu busquei um atendimento em Tangará. E nesse atendimento inicial já deu comprometimento de 25%, foi a 50% e foi a 75% já medicado. Com 50% eu fui em enfermaria, ainda tínhamos leito no início do ano. Hoje em dia, pelo que a gente acompanha as notícias, nem leito temos mais. Então é mais um reforço aí para nos cuidarmos, porque a gente não sabe se o próximo que te contrair a doença vai ter essa oportunidade de tratamento que eu tive, graças a Deus. Então, com 50%, já com remédio na veia, enfermaria e tudo mais, 2 dias após, o meu pulmão evoluiu para 75% de comprometimento, aonde eu fui deslocado para a UTI. E na UTI, pessoal, o negócio fica muito mais sério, fica muito mais complexo, aonde eu precisei de um acompanhamento da máscara de VNI. Para quem não conhece, não buscou esse tratamento ainda, a gente brinca, né, que é difícil ficar com essa máscara, é muito pior ficar com essa máscara de VNI lá dentro da UTI, onde é uma máscara que fecha-se o rosto por completo, ligado por canos, né, onde a máscara sim fala como você tem que respirar. E um ponto-chave, amém que nunca ninguém precise, mas se alguém precisar num certo momento ir para uma UTI fazer um tratamento de VNI, que lembre-se que o principal é você se adaptar a esta máscara.
E na noite que eu fui da enfermaria para a UTI, num primeiro momento eu não consegui me adaptar a esta máscara, onde eu tive a reunião com 4 doutores, e os 4 doutores, nesse momento, que além da máscara, me pediram para ficar pronado, que é de bruço, né, deitar de bruço, e eu sou uma pessoa de quase 1,90 de altura, numa cama hospitalar que não é o ideal, não é a nossa cama de casa, nunca dormi de bruço, não consegui fazer esse tratamento pronado, que seria o ideal para manter os pulmões livres e trabalhar melhor. Aonde eu me agitei, eu tive uma oscilação de batimentos cardíacos, tive uma oscilação da minha parte respiratória, e onde eu judiei da minha parte clínica. Aí os doutores vieram com uma possibilidade de entubamento, na verdade vieram para que eu seja entubado, aonde a minha parte clínica estava relativamente boa, mas o tratamento ideal não estava conseguindo fazer. Então, uma pessoa de 38 anos, onde eu não tinha uma pré-existência, ok, uma leve obesidade 1 ali, já meio gordinho, mas nada muito específico, nada muito grave. Não tenho diabetes, não tenho pressão alta, tinha um histórico de atleta, né? Mas hoje não mais. Eu tinha uma vida sedentária, mas já me cuidando um pouco. E eu com 38 anos, jovem, sem nenhuma situação dessa, quase fui entubado. Graças a Deus, em uma conversa com os doutores, pedi aquela noite de prazo, colocamos assim, onde eu ia me adaptar a essa máscara de VNI, que seria o melhor tratamento possível para aquele momento. Deus abençoou e eu consegui me adaptar a ela, mas sem prona, ainda sentado numa poltrona ou deitado numa forma mais tranquila junto à cama, junto ao leito. E assim foi. Amanheci o sábado ainda sobre ameaças de ser entubado, mas aonde já tinha uma leve melhora, que eu tinha conseguido ser acompanhado, mas a todo momento no sábado os médicos falavam para mim que se eu tivesse uma leve piora, eles iam precisar me entubar para me tratar clinicamente e me trazer depois, após estar bem. Mas quem garante que você volta de uma intubação? Então, aonde que eu consegui, graças a Deus, me manter na máscara de VNI. Foi ao longo de 12 dias essa internação na UTI, consegui, com a bênção de Deus, num segundo momento, ir à enfermaria e mais 2 dias. Então eu fiquei 16 dias internado, sendo ele 12 dias de UTI e 2 dias muito difíceis, sendo, entre aspas, ameaçado de ser entubado a qualquer momento. Mas nossa preocupação sempre é com a nossa família aqui fora. Então, assim, como a minha esposa estava recebendo essas notícias, se estava ruim para mim, numa sexta-feira à noite, sendo comunicado que ia ser entubado, imagina ela aqui fora com nossos filhos recebendo essa notícia que recebeu, que os médicos são obrigados a ser práticos diretos, porque eu tinha sim esse risco. Tem 50 dias que eu tive a doença, tem mais de 25 que eu saí do hospital, e ainda quando eu falo muito sequência, eu estou me segurando porque minha parte respiratória não está completa. Eu não consigo correr hoje, eu já não consigo andar muito rápido, não posso pegar peso, eu tenho que limitar. Eu estou no acompanhamento com um infectologista e comecei com um acompanhamento com cardio, porque quem já teve Covid fica debilitado pelo menos por 60 dias se você fizer todo o acompanhamento correto, evitando um derrame, evitando um ataque cardíaco, que é hoje o que está mais atingido, o pós-Covid. Então, assim, quando você não se cuida, você não está cuidando da sua família. Então, isso é um ponto muito, muito, muito importante. A gente precisa nos cuidar sim, que consequentemente você vai cuidar da sua família. E que isso não atinja ninguém, porque quem for atingido vai judiar muito de você e vai judiar muito da sua família.